nossa democracia e dois canais, Paulo Andrade Castro e Mídia Brasil. Olha o que nós temos em tela. Quem seria o outro italiano protegido por Moro? Se é que algum dia o Palocci foi italiano, certo? Mas, se foi, nós podemos garantir, existe mais um. E a Lava Jato sabe e o juiz Sérgio Moro sabe. Mas preferiram fazer vista grossas. Eu vou mostrar para vocês agora dois trechos de depoimentos do Marcelo Odebrecht falando ao juiz Sérgio Moro. Certo? Vocês estão vendo aí também que eu coloquei a imagem do deputado Eduardo Cunha já se defendendo, né? Não sou eu. Gente, esse amigo de vocês aqui é capaz de apostar que é o cara. E vou explicar por quê. Os trechos que eu vou estar mostrando para vocês, eles dizem respeito a empréstimo no BNDES ou aprovação de medidas provisórias. Tá certo? Quem nesse país hoje é conhecido por negociar propina em quase tudo no Congresso Nacional? O Eduardo Cunha. Deputado Eduardo Cunha, tá certo? Por que é que eu estou fazendo primeiro esta introdução? Porque eu quero que vocês prestem atenção em dois trechos de depoimentos diferentes. Vejam, pasmem, depoimentos diferentes do Marcelo Odebrecht. Vamos ao primeiro e a gente comenta? Vamos ao primeiro? Esse primeiro, ele é um depoimento de abril de 2017. Aí depois nós vamos a um trecho de um depoimento dele de setembro de 2017. E vocês vão perceber o seguinte: no primeiro, o próprio juiz Sérgio Moro faz perguntas a ele a respeito de um tal de italiano, certo? Que está envolvido justamente em se aumentar uma quantia em dinheiro, e o Marcelo diz com todas as letras: se não conseguirem aumentar, eu não tenho como repassar. Isso em nenhum momento do depoimento dele ou de qualquer outro delator, em nenhum momento fez parte, inclusive, e esse tipo de coisa, em vários momentos no depoimento dele, ele defende o Palocci, dizendo que o Palocci nunca agiu dessa maneira. Ou seja, gente, forçando a barra para a aprovação de uma medida provisória para receber alguma coisa, forçando a barra para que o empréstimo do BNDES viesse maior para receber alguma coisa. O próprio Marcelo Odebrecht, ele descarta isso em vários momentos, em todos os seus depoimentos em relação ao Palocci. Mas o que é que acontece, pessoal, com esses dois momentos que eu vou mostrar para vocês? Ele, sem querer, deixa claro que a pessoa com quem ele estava negociando era agressiva, era uma pessoa que cobrava propina. Ou seja, era uma pessoa que ela ia fazer algo já esperando não, já com a certeza de que iria receber algo em troca. Vocês estão me entendendo? Isso, gente, isso arrebenta tudo isso, tá bom? Arrebenta, porque muda todo o aspecto da denúncia. Muda todo. E justamente quando eles estavam tratando, certo, de uma medida ou de um empréstimo junto ao BNDES. No outro momento, pessoal, em um outro depoimento, no de setembro, ele, sem querer, ele começa a dizer assim, ó: eu falei com o deputado. Aí ele muda totalmente, todo mundo finge que não ouviu e passa. Mas o assunto também era ou a aprovação de uma medida provisória ou empréstimo do BNDES. Tá certo? Então, pessoal, vamos ouvir esses dois trechos que vocês vão
ter a certeza absoluta que existe um outro italiano. Olha o que a gente vai mostrar. Isso é simplesmente devastador para a Lava Jato, porque eles condenaram o Palocci por esses crimes, que são os mais graves teoricamente, porque em nenhum momento há nada tão grave em relação ao Palocci. Não foi o Palocci que cometeu, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Vamos aos vídeos para vocês entenderem? Vamos lá, ó. Primeiro nós vamos ouvir um trecho de abril de 2017. Ok? Vamos lá? Vamos nessa, vai. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês para vocês perceberem que a história é toda mal contada. Nesse momento, teoricamente, ele já estaria tratando com o Guido Mantega. Por quê, gente? Ó, ele dividiu a história da seguinte maneira. Até 2010, ele colocou dinheiro numa conta que era o Palocci que comandava, e o Palocci comandou essa conta aproximadamente até 2013, até acabar o dinheiro. A partir dali, o dinheiro entraria e o Guido Mantega seria o cara a tomar conta dessa grana. Vamos ouvir, depois a gente comenta, vai. Levava essas questões ao senhor Palocci. A gente levava dessas questões ao Palocci desde aquela época. O Palocci sempre foi nosso interlocutor principal junto ao governo. Que eu saiba, a origem da relação com o PT era Lula e Palocci. Eram as pessoas que a organização sempre teve mais relação. Então, desde aquela época, ou antes disso mesmo. Na página seguinte, ali na folha 31, tem um e-mail do senhor Cláudio Melo, que ele envia para diversas pessoas, inclusive para o senhor. Ele começa lá falando: pedimos para o Brani iniciar o pedido. Depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio, o nome dele e meu, pois já o conhecia. Esse tema eu acho que eu refiz da crise, porque a Cosan era uma das empresas que estava na linha de negociação. E essa referência que pedimos para o Brani iniciar o pedido, era Não, eu tratada acho que o essas Brani questões? Eu não sei. Eu acho que o Brani pode ser aí nesse caso, eu não sei se. Acho estranho ser o Brani. Não é o Branislav, não? Não sei. Eu acho que não é. Eu não sei se é o Branislav ou alguém lá de outras empresas, entendeu? Porque do jeito que ele estava pedindo para o Brani iniciar o pedido. Pode ser que ele tenha pedido a Brani para iniciar o pedido de ter essa conversa. E aí depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio, que deve ser Sérgio Bar, porque na verdade aqui é uma reunião com o Guido, né? Tá. Então pode ser que aí o Cláudio tenha pedido ao Brani para reforçar o pedido e depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio Bar, que era o assessor de Guido, para marcar a agenda, e aí pediu também o encontro. Porque as empresas estavam querendo se encontrar com o Guido. Tá. Mas o Brani não era assessor do Palocci? Mas é como eu falei para o senhor, a negociação era com o Guido, como ministro da Fazenda. Tá. Só que o Palocci, ele conversava comigo e com as outras empresas, porque, inclusive, esse pepino do Refisa, esse pepino do IPI Crédito Periódico Zero, nasceu na gestão de Palocci na Fazenda. Então ele tinha também um certo compromisso com as empresas. Então, as empresas e a gente falava com o Palocci, até porque naquela época, eu pelo menos estava iniciando minha relação com o Guido, e as outras empresas também não tinham. Então, a gente usava a Palocci para justamente reforçar com o Guido, conversar. Então, era uma conversa paralela, Palocci e Guido. Tá. Na folha 34, tem um e-mail do senhor, para o senhor Luiz Antônio Mameri, um e-mail de 17 de junho de 2010. Amanhã vou estar às 11 horas com o italiano. Seria o caso de dizer a ele que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Esse é aquela confusão que eu tô, que é o seguinte. Tem uma sequência de e-mails. A gente tinha acertado aqueles 40 milhões de 2016 que a gente chamava internamente de rebate. Era um rebate do valor que a gente ia receber lá. Aí, em 2010, houve uma nova negociação da linha de crédito. E aí, houve uma expectativa e a gente se preparou para atender uma nova demanda. Tá? Que é isso que a gente está falando aqui, tem outros e-mails também. O problema é que dessa vez nós não conseguimos fechar em Angola os contratos de exportação de bens e serviços. Então, se a gente não tinha os contratos, como é que a gente ia assumir o rebate e depois não ter... Por exemplo, vai que a gente assume e depois toda a linha de crédito vai para as outras empresas. Então, a gente não conseguiu viabilizar em 2010 e não acertamos nada.
Então, na verdade, foi uma tentativa que houve de repetir aquele rebate de 64 que não ocorreu. Então, vou estar às 11 com o italiano. Italiano é Palocci. Tá. Daí seria o caso de dizer que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Os 700 seria a linha de crédito. Porque, na verdade, era aquela história. A linha de crédito começava o valor pequeno. Tá. Eles tinham, na verdade, que se eles queriam algo, eles teriam que aumentar e a gente ter contratos lá que gerassem uma mais suficiente para pagar eles. Entendi. Então, o algo que o senhor está dizendo assim é, se for 700, dificilmente vai ter uma contrapartida, é isso? Eu não teria condição de atender o pedido. Bem, pessoal, percebam aí todo o esquema, ó. A época o Guido era o ministro da Fazenda. Vejam como eles envolveram não só o Palocci, mas o Guido também. Perceba o seguinte, ó. Primeiro, tem uma história de pedir ao Brani para agendar alguma coisa. E percebo que o próprio Marcelo Odebrecht ficou... Não, mas esse não é o Brani lá do... Porque deve ser outro da... Ou seja, ele se entregou. Quando ele percebeu que ele se entregou, ele tentou ajeitar. Não, mas deve ser o Brani que foi falar com o Palocci, não sei o quê. E aí o que é que acontece? Em seguida, vem a história dos 700. Ele dizendo, ele mandando um e-mail para alguém dizendo assim, ó, mas eu vou estar com o italiano, percebam vocês, eu vou estar com o italiano amanhã às 11 horas. Não seria o caso de falar com ele que se for só os 700 não vai ter como passar nada para eles? Em nenhum momento do depoimento, gente, dele tem alguma coisa relacionada a esse tipo de coisa, a esse tipo de cobrança do Palocci. E aí vocês percebem o seguinte, ele fala para eles, ou seja, é um diálogo totalmente estranho a todo o depoimento. Mas vocês acham que é só isso? Por que é que eu disse a vocês que a Lava Jato sabe e o juiz sabe que não é o Palocci? Por que é que eu disse a vocês? Vamos continuar aqui para vocês verem qual a próxima pergunta do juiz Sérgio Moro, e ele simplesmente ignora um fato desse para condenar o Palocci. Vamos nessa? Vamos aqui, ó. Seguindo aqui. Depois, na folha 40 da denúncia, tem lá um e-mail de alguns horários, acho que é sua secretária, não sei, alguma pessoa nacional do senhor, manda lá para Marcelo Bahia Odebrecht, procurou pelo senhor 1350, deputado, e aí entre parênteses italiano. Quem é essa pessoa? Eu nunca me referi a outra pessoa que todos os e-mails aqui, que eu devo ter referência aqui, italiano é o Palocci. Tá. Mas eu vou ter que insistir em algumas perguntas para deixar isso mais claro em todas as circunstâncias que forem relevantes, tá? Sei que o senhor já respondeu. Sei que o senhor respondeu em genérico, mas assim, pelas peculiaridades do processo, tem necessidade desses questionamentos específicos. Tá bom? Perfeito, desculpa. Não tem por que pedir desculpa, só estou lhe explicando. Tem uns e-mails na folha 44 da denúncia, que o senhor tem um e-mail lá embaixo, na segunda metade para baixo, que o senhor recebe um e-mail do Branislav Contic, ou respondendo. Pessoal, vocês perceberam como eles baixaram o tom e o juiz Sérgio Moro mudou de assunto? Vocês entenderam a coisa? Vocês entenderam que eles sabem do que eles estão falando? Pessoal, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é um crime. Os caras condenaram o Palocci por verdadeiramente crimes cometidos por outro cara. Por outro cara. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que a defesa do Antônio Palocci não se deu conta disso e de imediato pediu para que a
secretária do Marcelo Odebrecht prestasse depoimento para esclarecer isso. Isso é uma coisa que verdadeiramente anula tudo isso. Anula tudo, gente. Vocês estão me entendendo? Vamos fazer o seguinte, vocês estão achando que isso aí é pouco? Vocês acham que isso é pouco? Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais uma vez, só que agora em um depoimento, no caso Lula, porque esse depoimento aí era no caso do Palocci. Vamos ouvir no depoimento, o Marcelo Odebrecht falando no depoimento do caso Lula. Vocês vão perceber que ele vai falando, eu tinha conversado com o deputado, e aí ele muda tudo e todo mundo finge que não ouviu nada. Vamos nessa? Vamos nessa, vai. Começou o terreno, aí começou a vir um pedido, por exemplo, que foi feito doações para o Instituto Lula, 4 milhões, essa é outra forma que eu sei que Lula foi beneficiado. E, por exemplo, eu até fiz um depoimento na Polícia Federal recentemente, tá aqui, porque eu nem sabia disso, mas a gente achou nos e-mails de Fernando Migliaccio, que foram disponibilizados recentemente. Aí eu fui apurar e, por exemplo, eu disponibilizei, eu falei com o deputado, por exemplo, nós achamos os 4 milhões de doação para o Instituto Lula, que foi feito doações para o Instituto Lula, 4 milhões, essa é outra forma que eu sei que Lula foi beneficiado. E, por exemplo, eu até fiz um depoimento na Polícia Federal recentemente, tá aqui, porque eu nem sabia disso, mas a gente achou nos e-mails de Fernando Migliaccio, que foram disponibilizados recentemente. Aí eu fui apurar e, por exemplo, eu disponibilizei, eu falei com o deputado, por exemplo, nós achamos os 4 milhões. Vocês ouviram o cara se entregando mais uma vez? Então, gente, quando a gente junta tudo isso, não há dúvida, existe um outro italiano e é um deputado, tá certo? Existe um outro italiano e é um deputado. Então, pessoal, vocês entenderam aí? Vocês perceberam? Eu repeti aí para vocês ouviram o cara dizer, eu tinha dito ao deputado e muda já, tá certo? Gente, isso, 2 depoimentos diferentes, gente, falando já também de provisionamento, de grana, de não sei o quê, e o cara me vem com deputado, tá certo? Isso não deixa dúvida que existe um outro cara, que é um deputado, que ele tratava como italiano e ele jogou tudo nas costas do Palocci. Que ele tratava como italiano, cometia crimes terríveis com esse cara, para roubar o dinheiro do povo brasileiro, e ele jogou nas costas do covarde Palocci, gente. E a defesa do Palocci não soube se defender de uma sacanagem dessa. Eu jamais deixaria um troço desse passar. Os caras estariam ferrados se fosse comigo. Estariam ferrados esses pilantras da Lava Jato aí. Então, pessoal, esse tipo de coisa eu só estou conseguindo perceber agora porque eu estou vendo todos os depoimentos deles para mostrar para vocês que a perícia entregue agora ao juiz Sérgio Moro desmoraliza totalmente a Lava Jato. Mas com esse tipo de coisa, vai facilitando a minha vida, vocês estão me entendendo? Vai facilitando a minha vida. É um absurdo, gente. Isso aí é um absurdo. E eu duvido que alguém não tenha a certeza absoluta que há um outro italiano e é um deputado. Tá certo? Evidentemente, deputado. Pessoal, depois que eu percebi essas duas cretinice do Marcelo Odebrecht junto com o pessoal da Lava Jato, evidentemente que eu fui correr atrás de mais informações. E olha o que eu encontrei em época. Eduardo Cunha já planejou se candidatar ao parlamento italiano. Deputado desistiu depois de ascender na Câmara. Agora pode rever seus planos. Agora porque ele foi preso, entendeu? Agora depois dele ter sido preso. Vamos descer aqui para a gente ver mais um pouco? Vamos descer aqui, ó. Quem é que está aí? E o que é que nós temos aqui? Um interlocutor constante do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio,
lembra que ele já planejou se candidatar para o parlamento da Itália, após deixar o mandato de deputado federal no Brasil. Cunha tem cidadania italiana. É uma aberração. É um crime sem precedentes. Tá certo? Porque naquilo que o Marcelo Odebrecht falou, que verdadeiramente era crime, mas crime assim terrível, não era o Palocci que estava envolvido. Ele não estava falando do Palocci, ele está protegendo o Eduardo Cunha. É simplesmente impressionante. Impressionante, pessoal. Tá certo? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, gente. Essa Lava Jato não é uma Lava Jato, é uma farsa jato. É impressionante, cara. Eles fazem de tudo para condenar o ex-presidente Lula. Vocês acham mesmo que nós, brasileiros do bem, podemos permitir isso? Nós temos que dar um jeito de mandar esse pessoal da Lava Jato para cadeia. Juiz Sérgio Moro, Dedê. Cara, é algo estarrecedor. Tá bom, pessoal? Mas tá aí, ó. É algo estarrecedor. Só que eles não contavam que alguém como eu fosse fazer uma análise minuciosa desse depoimento para usar contra a perícia apresentada, para usar para desmoralizar a perícia apresentada, ok? Ó, antes de terminar, faz um favorzinho para mim, vai lá no outro canal e se inscreve, eu preciso de vocês demais lá, gente, demais, tá bom? Se inscreve nesse nosso, aperta no sininho, tanto no um como no outro, tá certo? Quem quiser colaborar com o canal, pessoal, eu vou estar disponibilizando também a conta aí, é só entrar em contato, colabora com a gente, tá bom? Colabora com a gente que a gente vem com muito mais para vocês, tá bom? Abraço, gente. Tchau.